Nós precisamos tirar todo o ranço dessa palavra igreja, senão a gente não cumpre aquilo que o Senhor nos chamou. Você que entende de palavra ou da Bíblia, você vai ver que não existe templo tem 2000 anos. Ixi, só de falar aí já tem gente que fica babando e tremendo. Não existe mais templo. Existir. Então o que você tem que entender? Se não existe o templo, quem é o templo? Não tem um templo físico, onde o homem vai lá adorar. Nós somos o templo, e o único que é dia de adoração é Deus. Então toma muito cuidado com a compreensão. Por quê? Porque Paulo ele pega muito no pé de Pedro, principalmente em Gálatas, falando. Era para ter um ministério de envio, aí os caras querem um ministério de conforto, só aqui, só do nosso jeito, e é normal. Só que igreja não é paralisia, igreja é movimento. Você é igreja, eu queria que você falasse isso coração em paz, assim, ó, eu sou a igreja. Não é lugares que trazem conforto para pessoas, mas pessoas geram conforto no coração de pessoas. Eu sei que vários de vocês foram bloqueados com esse negócio de igreja. Tem gente que fala, meu Deus do céu. Então você é igreja? Então agora escreve assim, ó. Você escreveu sua igreja? Se não escreveu, escreve. Aí depois de escrever eu sou igreja, você vai escrever, eu sou movimento. Igreja é igual movimento. Tem um monte de igreja, desculpa falar, mas está morta. Por que está morta? Porque se quebrou o código da igreja, que é movimento, a igreja física ali morre. A igreja é um organismo que não para de crescer. Então, o versículo 9, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus. Então, séculos e séculos ficou oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Aí em outro lugar fala, do que dele, por ele, para ele, são feitas todas as coisas. Mas como assim? Esse Jesus que nasce ali, no ano 4004, na era mosaica, o filho de Maria, ele é a personificação desse mistério. Então, o download aqui na Terra é a revelação daquilo que ficou oculto de séculos, de geração em geração. Você não tem a mínima compreensão da palavra, mas tem um trono vazio na eternidade. E a confusão, grande parte da confusão que a gente tem na Terra hoje é por causa desse trono que está vazio. Por que está vazio? Porque esse mistério que está sendo falado é o que sempre chocou a humanidade. A humanidade não, a eternidade. O Lúcifer arrumou essa confusão inteira, porque ele queria esse trono. Um dia ele fala, eu quero ser semelhante ao Altíssimo. Querendo o quê? Querendo o trono. E um dia alguém veio e se declarou e falou, tô aqui. E todo esse mistério de geração em geração deixou de ser oculto e foi revelado através de Cristo. Versículo 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Deixa eu te ajudar com isso aqui. Parece que você não é ninguém e que você tem que ir para um monte de ajuntamento de tijolo para alguma coisa funcionar lá e a sua crença está no lugar. Olha lá. Precisa de ir para um lugar onde tem tijolo, para esse lugar te dá acessos especiais,
Sendo que você não entendeu que todo mundo que se ajunta lá faz a potência, o potenciômetro do movimento da igreja explodir. O que é uma igreja próspera e prevalecente? Tem gente? Tem prédios. Vamos abrir a cabeça. Se o prédio fosse um lugar fenomenal, uma igreja nunca quebraria. Igrejas quebram. Igrejas quebram. Tem igrejas que estão aí no Mercado Livre. Vendo igreja, Mercado Livre. Você põe Mercado Livre, colocando aqui, ó, igreja à venda. Aí você vai aqui, ó, rapidinho que você mexer, você acha. Eu já vi anúncio de igreja com os membros juntos, inclusive. Aí você vai aí, tem cadeira para igreja, som para igreja, não sei o que. Tem gente que tá vendendo a igreja com os, entre aspas, clientes. Ah, mas o que é isso? É simples. As igrejas podem quebrar. Alguém pode pegar o prédio da igreja e transformar numa boate. Mas a igreja de verdade não é o prédio. A igreja é ajuntamento de pequenas igrejas. Qual que é a potência daquele povo? A potência daquele povo não está na placa da igreja. A potência daquele povo não está na doutrina deles. A potência daquele povo não está no estilo do prédio. A potência daquele povo está no ajuntamento de gente que tem acesso e é uma igreja ambulante. Então, a igreja institucional é legítima. Não se levantem contra isso. Não façam isso. Tem gente que acha que eu dando essa explicação, eu estou falando, você não precisa da igreja. Não. Você tem que entender a figura. A institucional representa a verdadeira. A verdadeira chama gloriosa igreja. Somos nós. Na palavra fala para a gente não ficar sem congregar. A congregação, ela é muito simples. A congregação, não existe um estilo de vida chamado cristão se você não vive em comunidade. O que você tem que entender, você precisa entender o seguinte, que você é a igreja, tudo que você faz como cristão também, a sua família é a base da igreja. Seus negócios é verdadeiramente eclésia e faz com que as pessoas tenham um encontro e tenham acesso. Então tudo que você tem, você faz isso. Escreve assim, ó, nós somos a gloriosa igreja. Deus não vai arrebatar prédio. Vocês têm que pôr isso na cabeça. 2000 anos ainda tem gente com conflito. Vamos todo mundo primeiro desmistificar a congregação. Congregar, escreve aí, é viver em comunidade. Não existe cristianismo sem esse lifestyle. Não tem. E eu não estou falando para você não ir na igreja não, pessoa. Enquanto tiver gente, tem igreja. Acabou o povo, o prédio não tem sentido nenhum. Põe isso na sua cabeça. Sei que a mensagem às vezes é pesada, mas o povo não entende. 2000 anos depois, a maior dificuldade em levar a crença em achar que o prédio é a igreja. Não é. Apesar de ter o nome, se você passa na porta do prédio, aí é a igreja. Aí pode virar um bar amanhã. Assim como era um bar, pode ter virado um prédio institucional da igreja. Nós somos a gloriosa igreja. Deus não vai arrebatar tijolo. Então quando ele vier, lá vamos nós arrebatar a igreja. Vai levar que jeito? De carreta, vai levar de navio, que jeito? É gente que vai levar. Então eu vou te dar uma impossibilidade para aqueles que se dizem cristãos. Dizem, não tem como você ser cristão e não viver em comunidade. Então vamos lá.
Cristianismo não é religião. Parede não é religião. E o que é o cristianismo? Cristianismo, agora anota, é estilo de vida. No inglês, lifestyle. Ah, mas precisa do prédio para reunir. Tudo bem, e daí? Mas se não tiver o prédio, vai ter igreja do mesmo jeito. Isso não é para você ficar um rebelde, isso não é para você ficar contra os irmãos que reúnem. Tem gente que chega a falar que se você não for num prédio, você não vai ser salvo. Ah, então agora tem que ir lá e cultuar um tijolo. Para quem não me conhece, eu sou investidor de igreja institucional. Se não tivesse igreja, a gente ia ter um caos social, pra você ter uma noção. Eu estou falando de igreja institucional. Então, quando você tem clareza nisso, um monte de gente acha isso rebeldia, longe disso. Longe disso. Você tem que entender que a verdadeira igreja chama-se gloriosa. Não é a igreja com o título de igreja, com o nome que você segue. Você tem que entender que antigamente as pessoas andavam quilômetros, centenas para ir para um prédio. E eu entendo. Só que tem um problema. Nós estamos aqui agora, 10 mil pessoas sendo igreja e cada um num canto da terra. Por mais que você não entenda, isso é uma grande reunião e é uma reunião apostólica de envio de gente. Isso é muito doido. O que acontece? Não deixe de congregar, não deixe de ser comunidade. Aonde é a sua primeira comunidade cristã? Sua família. A sua família é a primeira comunidade. Tem gente que é tão religiosa e defende com a própria vida o prédio, mas a casa dele é um lixo. O primeiro ministério dele ele joga fora. Tem gente que bate nos outros, que até xinga por causa de um nome de uma placa. Eu não sei como você vai interpretar, mas eu preciso tocar nesse assunto, porque senão você não consegue a armadura que vem do alto. Até o jeito que você fala, você é de qual igreja? Como se você fosse pertencente a uma instituição. Meu filho, aprenda, vós sois de Cristo. Quando você fala, sou de tal lugar, qualquer nome institucional, você não entende, não tem revelação do que é o cristianismo. O cristianismo, você não precisa ser de algo ou de alguém, a não ser do próprio Cristo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então vocês vão escrever assim, ó, que você vai libertar e você vai ter a pureza que eu tenho com esse assunto. Vamos lá. Igreja é igual a gente, não tijolo. Então aquilo que eu estou falando para vocês é para libertação e não para libertinagem. A igreja ela é de Cristo e não do fulano. Quando você ignora os seus, no livro de Timóteo está escrito assim, ó, aquele que não defende, não protege os seus, ele é pior do que aquele que perdeu a fé. Ou seja, seu primeiro ministério é a sua família. Então, usar a ignorância, usar a falta de sabedoria de alguém, alienando essa pessoa de qualquer jeito, vai ter demais. Tomem cuidado, filhinhos. Tem 6 mil religiões e cada uma fala uma coisa. Paulo está muito claro explicando o que é que está batendo nesse negócio de dogma de circuncisão lá em Gálatas. Ele
manda um recado para cada um, dá instrução, mas em todo o tempo. Quem é a igreja? O enviado. De maneira nenhuma estou falando para você se virar contra o prédio. Tanto é que o prédio vai mudar de lugar. Já ajudei a comprar muito prédio para a igreja. E está tudo certo. Mas seu ministério começa você com Cristo. Pode ganhar o mundo inteiro. Se não entender que a sua alma é individual, vai para o inferno. Não vai mudar nada. Você pode ter toda a função do mundo. O Senhor vai falar no final, nem te conheço. Porque não é função que faz você entrar no reino. O que faz você ser um verdadeiro cristão é o seu grau de intimidade. Sem ele estar na intimidade. Então ter simples compreensão disso vai te fazer prosperar muito. Eu quero que você tire um peso, eu não quero que você arrume um cão na sua vida. Tá entendendo o que eu estou falando? Então, versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Por que eu estou fazendo um culto toda segunda-feira? Nitidamente, já expliquei. Eu estava num culto americano, nos Estados Unidos. Sentado, o Senhor falou para mim, só a Escritura eu quero que você ensine. E aí veio no meu coração, fazer um culto. Aí eu falei, eu não vou chamar esse negócio de culto, eu vou chamar de outra coisa. E o que queima no meu coração é um grito. Cada empresa, uma igreja. Por quê? Porque as igrejas estão lá juntas, as pessoas. Cada casa, escuta isso, cada casa, uma igreja. Cada casa, uma igreja. Cada escola, uma igreja. Cada faculdade, uma igreja. Vocês conseguem entender? Que a gente reúne num prédio de uma empresa para gerar um propósito para as pessoas desenvolverem. E no fundo, todo mundo vai lá, não é atividade fim, todo mundo vai lá para levar recursos para casa. E aí a pessoa, quando ela é muito religiosa, ela acha que tem tipo, Deus habita mais no prédio alugado do fulano, onde era uma padaria, aí o cara aluga aquilo, aí aquele lugar onde fazia pão agora vira um lugar extremamente sagrado. E aquela consagração não tem na casa dele, só tem no prédio que era padaria ou que era um bar, entende? E que se parar de pagar o aluguel, o dono do prédio fala, devolve. E aquela unção mágica que tinha no tijolo, para de ter a unção no tijolo. E no final das contas a pessoa não carrega isso, a casa dele não carrega isso, os negócios dele não carregam isso. Eu quero que todo mundo escreva um negócio, eu sei que Deus vai ter misericórdia de você, você vai ficar esperneando com o seu nível de religiosidade. Eu quero que você aprenda. Religiosidade mata. Alguém escreveu, faço do meu consultório também uma igreja. Deixa eu te contar. Nós temos um spa e uma pessoa cheia do Espírito Santo